O Corinthians perdeu o lateral esquerdo que ele trouxe durante essa temporada para ser a solução para a perda do lateral esquerdo anterior. Né? Ele tinha o Arana, que foi embora, aí chegou o Sid Clay. Não, beleza, pô, agora tem um lateral esquerdo. Já foi. Impressionante isso. Aí é difícil manter uma sequência de trabalho mesmo, né, Ceredo? Do time campeão brasileiro ano passado, o Corinthians perdeu 6 jogadores, 6 titulares. Aí, do time que terminou o Campeonato Brasileiro, a parada para a Copa do Mundo, o Corinthians perdeu mais 4 titulares. Então, quase que o time inteiro, né? O Osmar Loz treinou um time durante a Copa do Mundo e perdeu o Balbuena e o Rodriguinho, que são desfalques quase que irreparáveis, que são jogadores muito importantes no esquema do Corinthians. Perdeu o Sid Clay, lateral esquerdo, que, como você disse, veio para substituir o Guilherme Arana. E o Corinthians já perdeu o Sid Clay, agora foi contratado o Danilo Avelar, né? O Danilo Avelar que veio contratado para substituir o Sid Clay. Perdeu o Michael também, então realmente são muitas perdas. E aí, se você olhar para todos esses desfalques, você absolve o Osmar Loz. Agora, eu acho que não dá para isentar ele de todo tipo de responsabilidade, porque já são 20 jogos no comando do Corinthians, e o mínimo que se esperava era o mínimo de padrão de jogo, né? Apesar de todos esses desfalques, o Osmar Loz teve a parada da Copa do Mundo e as críticas que se faz a ele é em relação a muita mudança de esquema. Ele muda o sistema de jogo a todo momento e muda os jogadores a todo momento. Ao que parece, ele ainda não se definiu. Então você olha para o time do Corinthians, você não sabe qual é o Corinthians do Osmar Loz. O jeito de jogar, né? Não só do ponto de vista dos jogadores, mas também do ponto de vista do modelo de jogo. Então, por exemplo, contra o Grêmio, que foi a última partida do Corinthians e a última derrota do Corinthians, ele voltou a jogar com aquele esquema do Campeonato Paulista, que jogava com o Carille no Campeonato Paulista, sem o centroavante, com 2 meias por dentro. Só que não tem o Rodriguinho, né? Uma coisa é você jogar sem o centroavante, com o Jadson e o Rodriguinho. Outra coisa é você jogar com o Jadson e com o Arauz. Você não vai ter a mesma qualidade e vai demorar um pouco para esses jogadores entenderem o novo sistema. Ele já jogou com um atacante de referência, já jogou sem centroavante, agora vai jogar de novo sem a referência, só que vai jogar com o Romero como principal centroavante. Então o Osmar Loz ainda não chegou a uma formação. Acho que ele tem que se definir logo por essa formação e apostar nessa formação para ver se o time pega entrosamento. O Corinthians, você falou, Marcelo, está numa espécie de limbo na tabela do Campeonato Brasileiro. Ele já está a 7 pontos do 6º colocado do Campeonato Brasileiro, que hoje é o Palmeiras, se eu não me engano. São 7 pontos para o 6º colocado, ou seja, o time que estaria classificado para a primeira fase da Libertadores, e está também a 7 pontos da zona de rebaixamento. Então é uma situação, é um limbo complicado, porque do mesmo jeito que você ganha 2, 3 e você sobe posições no campeonato, se você perde 2, 3, você desce posições no campeonato na tabela de classificação. Por isso, a preocupação em relação a essa sequência do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Com relação a uma queda de rendimento, o Corinthians ainda está longe da zona do rebaixamento e assim, à frente de muita gente. Eu não acho que seja ainda um motivo de se preocupar com isso, mas é que você muda de patamar dentro do campeonato. E isso tudo também parece que aumenta o peso, né? O problema, eu acho, para o Loss é que a torcida do Corinthians está muito bem mal acostumada, digamos assim, porque ela vem de títulos, ela vem de disputar lá na frente, ela vem de estar num momento de glória, digamos assim, muito recente. E de repente a coisa começa a desabar, né, no clube, né? Até, digamos assim, a venda do Rodriguinho pelo preço que foi uma venda estranhíssima, né? 6 milhões de dólares, se não me engano, me corrija, mas é por aí. Para o futebol, que não é um... Para o futebol do Egito, quer dizer, o time principal do estado mais rico do Brasil, o seu jogador mais criativo, mais decisivo, né, que vinha sendo, ele sai para jogar no Egito por 6 milhões de dólares. E vamos falar sério, quer dizer, o time é do Egito, mas na verdade é dinheiro saudita, né? Mas 6 milhões de dólares para a Arábia Saudita, o cara tem no bolso praticamente, quer dizer, é um troço fácil. É chato, quer dizer, imagino do ponto de vista do Loss, quer dizer, você... É aquela coisa, tudo bem, você pode montar um esquema, mas as pessoas têm que executar o esquema. Assim como a gente falou que o Cuca montou um esquema e o Bruno Henrique e o Rodrigo não jogaram nada ontem, mesma coisa, você pode montar o esquema que você quiser, mas se você perder o Rodriguinho, esse esquema vai ficar capenga, no mínimo, durante um bom tempo, porque qualidade faz muita diferença.
Mas tem um ponto importante, acho que o Cereto levantou, a questão das muitas mudanças no time, né? E aí é mais difícil ainda, né? Porque você está trocando aquela velha comparação, você está trocando pneu com o carro andando, porque você está fazendo testes e o campeonato está correndo. Eu acho que o maior risco para o Corinthians nem é o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que hoje já é uma realidade que não está brigando mais pelo título. Mas é o quanto essa sequência, essa irregularidade do time, às vezes dentro da partida mesmo, faz um primeiro tempo ruim, aí melhora muito no segundo tempo, isso pode influenciar na Libertadores. Nas outras disputas do time, que aí sim, no mata-mata você tem que fazer uma partida perfeita ou que te dê a vitória que você precisa. Sem falar da Copa do Brasil, né? Quer dizer, agora contra o Flamengo, quer dizer, a classificação para a final representa 20 milhões, hoje em dia qualquer real está fazendo diferença para o Corinthians. E, claro, a Copa do Brasil ainda é o caminho mais fácil para a Libertadores. Então, hoje, com esses 7 pontos do 6º colocado, o Corinthians talvez até esteja muito difícil que ele se classifique no Brasileirão para a Libertadores, mas... E isso muda a vida do time, de um ano para o outro. Disputar ou não disputar a Libertadores, muda o seu planejamento financeiro. Muito, né? Muda muita coisa. Formação de elenco, você não porque, assim, vai você abre fazer mão altas contratações. Isso. Você abrir mão do título brasileiro em algum momento, né? Só um time vai ser campeão e não dá para ficar 10 times brigando pelo título. Uma hora abre mesmo. Agora, você começar a abrir, como o Cereto destacou aí, o Corinthians já está a 7 pontos da vaga. É claro que aí pode ser que um dos times lá entre os 6 seja campeão da Copa do Brasil, da própria Libertadores. Você vai abrindo um pouco. Você chega até a G9, né? O G6 vai ampliando, mas hoje não é uma situação confortável com relação a pensar em Libertadores. E é bom que se diga, né, Marcelo? É bom que se diga. A última vez que o Corinthians ficou fora da Libertadores foi em 2016, aliás, 2017, justamente porque no ano de 2016 o Corinthians passou por um momento muito parecido. Houve o desmanche, houve a história da China que veio aqui, levou todo mundo, parecia a liquidação de 1,99, desmanchou o time do Corinthians e a exemplo do que aconteceu agora, muito parecido. Só que daí o Corinthians, ele trocou técnicos, né? Ele colocou primeiro o Fábio Carille, tirou o Fábio Carille, chegou o Cristóvão Borges, depois trouxe o Oswaldo de Oliveira. Acho que o Corinthians cometeria um grande equívoco nessa temporada se ele trocar de técnico. Eu faço críticas ao trabalho do Osmar Loz, acho que apesar de tudo isso que a gente está falando, de toda essa contextualização que praticamente absolve o trabalho dele, mas acho que ele tem um pouco de responsabilidade sim, acho que seria um enorme equívoco do Corinthians trocar de técnico agora. Tem que ir com o Osmar Loz até o final da temporada. Diga-se de passagem, esse é o discurso da direção do Corinthians, é o discurso do André Sanches, presidente do Corinthians. A gente sabe que discurso no futebol muda muito rapidamente, sobretudo porque o Corinthians tem na próxima semana já a Libertadores, vai ter que inverter o resultado contra o Colo-Colo. É um jogo enroscadíssimo, complicado. Depois tem 2 jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil, semifinal, também jogos enroscadíssimos. E se passar dos jogos contra o Flamengo, dos jogos contra o Colo-Colo, há uma grande possibilidade, a gente já mostrou no Redação, de confrontos seguidos, de uma série de confrontos contra o Palmeiras. Isso. Tem corintiano torcendo para o Corinthians cair fora agora. Eu nunca vi o corintiano tão pessimista, né? Não, é melhor cair fora agora. Não combina com o corintiano. Pessimismo com o time de massa não combina. Normalmente o torcedor do time de massa do Corinthians, do Flamengo, é aquele que acredita em tudo, que vai a todos os jogos, acha que vai ser campeão, é rumo a Tóquio, essas coisas. Exato. Mas tem gente já pensando o seguinte, tem corintiano pensando, é melhor cair fora agora, porque depois vai pegar o Palmeiras com o Felipão, e aí vai jogar todo o primeiro semestre fora, porque o corintiano ainda tem na memória o primeiro semestre e os vários confrontos, e aí de novo a comparação do Carille com o Osmar Loz, né? Com o Carille, o Corinthians não perdia clássico. Com o Carille, o Corinthians não perdia Corinthians e Palmeiras. Com o Carille, o Corinthians foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. Mas o time era outro, né? O time era completamente outro. Bom, deixa eu mostrar aqui uma foto que eu recebi. Peraí, eu preciso fazer o famoso pareamento. É rapidinho, já aprendi. Eu já fui pior nisso, agora estou mais rápido. Que chegou uma foto de Chapecó, com uma provocação aqui do Diego Zancanaro. Vocês acham mesmo que vai ter jogo em Chapecó? Ó. Chapecó são aquelas pontinhas de prédio ali debaixo da nuvem. Deixa eu ampliar a foto aqui. Ó. Realmente. Falta meia hora, né? Não é isso? Falta meia hora para o embarque. Meia hora para o embarque. Ô, Diego, vamos ser otimistas, né? Vai que bate um vento aí, espalha essas nuvens, hein? Já o Nardo está dizendo aqui. Dei bobeira. Apertei errado. Nardo Lemes está dizendo que o Corinthians precisa somar mais pontos no Brasileiro para ficar mais tranquilo e não pode poupar jogadores. Esse é um dos dilemas do mês de agosto, se bem que nessa semana não tem muito isso, né? Agora é tudo brasileiro. E o Corinthians, o próximo desafio é o Fluminense. E é engraçado, né? Às vezes eu vejo avaliações pessimistas sendo feitas do Fluminense,
Claro que não é uma temporada em que o time está sonhando alto. E nós já destacamos, e foi justamente